começar com a floresta amazônica, que, sem dúvida nenhuma, é o cartão postal do Brasil, né, o pessoal aí de fora, tá? Então, primeira coisa, né, lá na ponta do Brasil, então na região norte do Brasil, tá? Nessa região nós vamos ter uma precipitação mais ou menos de 1.800 milímetros de água por ano. Então, muita água. Chove muito na Amazônia. Tanto que lá na Amazônia, eles não têm primavera, inverno, verão, que nem nós temos aqui. Lá é assim, ó, metade do ano é estação de chuva, metade do ano é estação de menos chuva, né? Que chove também, mas chove menos. Então, ou chove, né? Ou chove mais, ou chove menos. Só assim que é dividida a estação lá. Muito quente, então isso, né? Muita água, muito calor, favorece a formação de humus, né? E os vegetais se aproveitaram disso para construir grandes florestas. Tá? O grande rio que você está vendo aqui, né? Que passa pelo meio dela e responsável também por manter a floresta nesse local aí, né? E que propicia a umidade necessária para que a floresta se desenvolva. Ao estudar a floresta amazônica, nós vamos ver que, normalmente, a gente divide a floresta amazônica em estratos. Estratos são andares. Então, a floresta não é, por exemplo, como uma floresta tropical, floresta europeia, em que a grande quantidade de animais estão no chão da floresta, né? Na floresta amazônica, não. Na floresta amazônica, a grande quantidade de animais estão em estratos, estão em cima das árvores. E, por incrível que pareça, cada um gosta de uma determinada altura, e não passam muito daquela. Então, ao estudar a floresta amazônica, você tem lá o primeiro estrato, o segundo estrato, o terceiro estrato, aonde você vai encontrar determinadas espécies vivendo. Tá? As aves lá no topinho, né, os macaquinhos mais para baixo. Então, isso é chamado de estrato. Tá? O estrato mais alto pode chegar até 40 metros na floresta amazônica, então extremamente alto. Difícil de ser estudado, né? Normalmente o pessoal constrói torres gigantescas para chegar até lá. O cara que vai para a floresta amazônica estudar tem que ser meio que escalador, né? Vai subir por corda, descer por rapel, né? De cima dessas árvores e tudo para poder estudá-las, né? Porque é ali que você vai ver os macaquinhos, as aves, os animais circulando na floresta. Embaixo, o que você vê é muita formiga. Né? Existem alguns animais, sim, a onça, tal, mas são poucos. A grande maioria dos seres, insetos, etc., estão nesses estratos, né, construídos aí. Tá? A floresta amazônica tem um solo muito fraco, como ela é uma floresta em equilíbrio, a quantidade de humus que ela forma é a quantidade de humus que ela produz. Para isso, as raízes das árvores não são profundas, elas são rasas. A gente tem até a impressão, né, da floresta amazônica cheia de árvore, e você vai dizer que as árvores ali são frágeis, que elas podem cair. Por quê? Porque a raiz ela se distribui na superfície. Tanto que para cortar uma árvore na Amazônia, se você não fizer o desbaste, né, dos cipós, você acaba morrendo lá no meio, porque uma árvore cai e leva outras 10 junto com ela ao cair, né, porque estão amarradas pelos cipós. Como as raízes estão na superfície, as chances, né, delas despencarem são grandes. Mas para que isso não aconteça, algumas árvores começam a produzir, né, aqui como vocês têm, raízes tabulares, aquelas raízes em forma de tábua, que como se fossem aletas, né, de um foguete, vão fazer a sustentação delas, vão dar uma estabilidade maior a essas árvores para elas não tombarem, né, tão fácil. Mas mesmo assim é perigoso. Tá? Então, as árvores maiores aí têm essas raízes tabulares muito grandes para poder se manter. Tá? Lógico, a árvore mais conhecida da região é a seringueira. Né? Então, fala Amazônia, fala lá nos seringueiros, que é da onde se extraía o látex para fazer a borracha. Né? Então, dos pontos econômicos lá, né, que nós tivemos no Brasil é o da borracha, e então por isso a seringueira tão conhecida. Tá? Mas também tem muitas epífitas, samambaias, bromélias, tem aos trancos e barrancos, né? Tem em grandes quantidades, digo, lá na Amazônia. E as bromélias têm mais um probleminha, as bromélias acumulam água entre as folhas. Então existe um ecossistema inteiro ali naquela aguinha presa nas folhinhas das bromélias.
Mosquitos proliferam ali. E é por isso que na floresta amazônica é uma loucura. Né? E mosquito por tudo que é lugar que se imaginar. Eles estão entrando lá em você, né? Por baixo de blusa, de calçado, e estão te mordendo. Né? E por isso também a grande incidência de doenças transmitidas por mosquitos nessa região. E não tem muito o que fazer. A maneira de se acabar com o mosquito na Amazônia seria acabar com a Amazônia. Então, entre pesar um e o outro, né? E não. Vamos ponderar as ideias aí, né? Certo? O que mais nós podemos falar? Uma coisa muito, muito legal que tem na Amazônia são também, no caso da própria floresta, ela foi dividida em área completamente seca, que por mais que chova, não alaga, tá? Nós vamos ter aquela região na beira dos rios, em que qualquer chuvinha vai fazer com que alague, e então é chamada de várzea. A região de várzea é a região que na época da chuva fica encoberta com água, e na região de seca a água desce. Essas são as várzeas, né? A região de várzea. E existem os igapós. Os igapós são regiões permanentemente alagadas, ou seja, estão submersas, né, na água lá, que são as lagoas, propriamente dita, né, formadas nesse ambiente. Tá? Então, ó, áreas planas, elevadas, acima do nível da água, tá, nos rios. Nós temos a várzea, que é uma região um pouco mais baixa, que na época de chuva alaga, e depois ela baixa. Mas alaga bastante, né? Tem gente que diz assim, alaga, fica ali, dá uma alagadinha. Não, tem árvores que ficam extremamente submersas lá embaixo. Tá? Então, ela tem uma subida leve, mas constante, tá? Para tirar esses vegetais da parte alagada. Né? É como se o rio tivesse uma área de subir e descer muito grande, tá? E por isso as plantas ficam lá embaixo. E existe todo um ecossistema para esses locais, né? Quando dá essas enchentes, quando dá essa época de alagá-lo, né? Peixes se alimentam de frutos e folhas, e uma porção de coisa que acaba ficando nessa região alagada. Aí, quando o rio volta, né, eles têm que sair dali para não ficar na parte mais seca. Né? E aí a floresta se regenera, daí novamente vem uma enchente, fica debaixo da água, e assim sucessivamente. E ela vai, né, se trabalhando com isso, né? Vai fertilizando a água, fertiliza porque vai matando plantas, etc. Né? É a mesma coisa que a história do Nilo. Né? Lembra do rio Nilo? Né? Que diz lá, né, que o Egito é um presente do Nilo. Por quê? Porque nas enchentes fecundava a terra, quando voltava ali dava para plantar. Só que a nossa floresta amazônica, ela se autoplanta, né? Ela é que vai crescer lá, que vai gerar, né, uma grande quantidade de plantinhas filhas ali. Tá? Não preciso nem dizer para vocês, aqui eu pus aqui só para estatística, né, mas vocês terem uma ideia da grande quantidade de seres que vivem na Amazônia. Né? Ela, sem dúvida nenhuma, em biodiversidade, é a floresta em que essa biodiversidade aparece de longe. Né? É uma grande quantidade, é uma biodiversidade muito grande, a maior do mundo. Né? Então, por isso, da importância da Amazônia para nós, né? Uma grande diversidade. E nessa diversidade podem estar ainda, né, seres que a gente nem conhece, plantas que não foram classificadas, que podem vir a ser até, inclusive, remédios no futuro, curas de algumas doenças no futuro. Tá? Aqui um exemplozinho de uma raiz tabular, né, aqui embaixo, em vermelhinho, aqui, tá pequenininha, não dá nem para ver que é uma tabular, né, perto das tabulares gigantes que vocês têm, como essa aqui, ó, e que, né, essa aqui dá de 10 a 0, ó, vocês estão vendo ali as tabulares ali muito grandes ali, né, ó, são raízes para estabilizar essa árvore nessa região, tá? Aqui eu pus só por desencargo de consciência, gente, tá? A diferença entre as plantas de várzea e aquelas que estão no igapó, tá? Não esquente muito a cabeça, tenha só, assim, ó, aquela parte assim mais instintiva de que vocês já estudaram. Por exemplo, se né, um ambiente em que tem muita água no solo, você tem o quê? Né, lenticelas muito grandes para poder fazer com que essa água evapore. Tá? Como é uma região de alagado, que constantemente tem bastante água,
raízes adventícias, raízes que vêm de outras partes do vegetal, as raízes tabulares para dar reforço, naquelas que estão mais dentro da água, o que isso vai ter? Você vai ter mais raízes, né? As chamadas raízes escoras, que são essa do outro lado aqui, que vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui é uma raiz escora, né? Ela tem bastante raiz ali para sustentar o vegetal, né? Porque ele está constantemente, né, embaixo d'água, pelo menos uma grande parte do caule. Então, essas raízes aqui também amolecem o caule para não deixar ela cair, tá? Então, não se prendam aqui a saber dos dois, né? Se prendam a saber mais ou menos do geral, tá certo? O que aparece, né, nos estômatos? Os estômatos é um defeito da transpiração. Então, você tem enchente e vai ficar embaixo d'água, fecha o estômago, né? Ele não vai mais funcionar embaixo d'água. Então, os estômatos se fecham quando ficam embaixo d'água, só se abrindo se um dia ficarem expostos novamente, tá? Então, são características gerais, assim, que você tem que mais ou menos saber para você poder enfrentar o vestibular. Mas, como eu falei, use um pouquinho da lógica, pense, né? Não é assim, ai, não sei, eu vou para... Não, pare e pense. Cara, né, vamos lá. É uma árvore, né, uma plantinha de região alagada, quais são as características? Isso vem na cabeça de vocês, tá? Dizem que você pare e dê uma pensadinha, vocês já sabem. Né? A gente já falou tanto para vocês do vegetal, etc.